Agora estamos certos, né? Então eu vou dar um ok aqui. Se alguém puder fazer a gentileza de me responder falando que está tudo ok para a gente continuar, porque não vai ser tema só de uma palestra, tá? Então vamos lá. Então olha lá. Num aspecto da estrutura da palavra, a gente viu que ela tem um sentido de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, a própria honra, e no sentido ruim da estrutura da palavra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Então, essa é a definição da palavra, certo? E aí, a gente pega um outro texto aqui, que ele é um texto de psicologia, até agora, só para a gente tentar entender que o orgulho ele é um tema bastante amplo no sentido. Aí ele fala lá, o orgulho é esse grande gerador de conflitos. Então aqui, ó, ele fala, o orgulho positivo é chamado de autoestima e autoconfiança, e o negativo é de soberba. Termos psicológicos, não entramos na seara espiritual. Então ele fala aqui, ó, obrigado, Kátia. Ó, o lado positivo do orgulho é definido como excesso de estima consigo mesmo e para com os próprios méritos, né? E aí ele fala do lado que não é o bom, que ele fala justamente quando o orgulho se transforma em soberba. Então ele fala que a palavra soberba vem do latim superbia, que é um sentimento que a pessoa valoriza a si mesma em relação aos outros, ou seja, você começa a perder a referência. Então, quando o orgulho se torna uma soberba, você começa a perder a referência daquilo que ele pode te mostrar alguma coisa, que é você ter uma autoestima, você achar que você é capaz, mas desse lado, sem contar do lado espiritual, estou falando do lado psicológico, né? Então ele fala, a soberba nos faz sentir superiores cada vez que nos comparamos com alguém e essas pessoas são intolerantes na ideologia, no trabalho, na maneira de ser, na maneira de viver. Então, a gente aí já começa a ver que o orgulho ele tem que ser muito bem estabelecido do lado bom, se é que depois, quando a gente juntar, a gente vai ter que ter. Então, a gente tem que trocar a palavra orgulho do lado bom pelo amor próprio, pela autoestima e pelo respeito a nós mesmos, né? Porque uma das maneiras de a gente às vezes ficar deprimido, ficar triste, é que a gente não respeita nossos limites, a gente quer se comparar a outras pessoas, às outras situações. Então, nesse sentido, quando a gente troca essa palavra orgulho, que agora a gente já não pode mais usar ela num sentido benéfico, mas a gente pode trocar ela por autoestima, né? Autorrespeito, a gente conhecer nossos limites, a gente começa a ser mais feliz. Por quê? Porque a pessoa que encontra dentro dela suas limitações e tem aí o contrário do orgulho, que é a humildade, de saber onde erra, onde precisa aprender, como a gente falou, humildade sempre no sentido de querer aprender e não de ser vilipendiado pelos outros, né? Então, quando a gente começa a sentir, se autoconhecer, se auto-perdoar, ter uma autoestima, reconhecer nossos limites, a gente começa a ser feliz. Porque aqui no texto fala exatamente isso, que as pessoas que são orgulhosas, que têm soberba, elas sempre estão em conflito com elas mesmas, porque ela nunca está contente.
Ela reclama geralmente de tudo e de todos, porque ela não consegue entender que ela está numa fase de aprendizado, não consegue ter humildade para reconhecer erro, não consegue ter humildade para ensinar, que ensinar é um ato de amor, é um ato de caridade, e a pessoa está sempre em conflito. Então, via de regra, ou a regra, é que pessoas extremamente orgulhosas, ou medianamente orgulhosas, ou simplesmente orgulhosas, sempre são pessoas que não têm a felicidade num ritmo frenético no seu dia a dia. Por quê? Porque elas sempre se espelham em alguma coisa que elas não conseguem ser. Essa é a definição psicológica. Inclusive nos estudos, as pessoas que têm muito orgulho, muito soberba, são aquelas que têm mais tendência a desenvolver uma depressão. Então, a gente começa já agora a entrar na nossa seara, que é o ensinamento espírita, no sentido de saber que o orgulho é uma ferramenta que pode ser usada com aqueles que não querem ver a nossa felicidade. Então, as pessoas que têm orgulho desenvolvem depressão. Quando as pessoas desenvolvem depressão, elas ficam num padrão vibratório, como a gente falou a semana passada, ficam numa sintonia vibratória que atrai irmãos equivocados e começam a sugar a tua energia e começam a ter má sintonia espiritual. Então a gente já vê trazendo o orgulho, que o orgulho faz a gente ser infeliz. Sendo infeliz, a tua sintonia e o teu padrão vibratório não são condizentes com o padrão vibratório de energias positivas e energias salutares, né? Hoje os computadores aqui estão me... Enfim, então nós já podemos agora alinhar o orgulho como um meio de a gente não estabelecer padrões vibratórios condizentes, né? Então agora eu tenho um texto aqui, que esse vai ser um tema, então ele fala aqui, ó. Então ele fala aqui, ó. Então ele fala, existe o positivismo, que é a nossa autoestima. Nós temos que nos respeitar nos nossos limites, nos nossos avanços e nos nossos aprendizados. Então, autoestima é se amar, é gostar de você mesmo. E nós temos que praticar isso. Se você não pratica autoestima, se você não ama você mesmo, se você não gosta de você mesmo, provavelmente você não vai conseguir fazer isso para os outros. Então, a autoestima é o sentimento de amor próprio. É reconhecer os seus erros, ver os seus acertos e ser feliz internamente. Então, quando você tem orgulho, você não consegue enxergar isso, porque você sempre está querendo alguma coisa que você não pode alcançar. Você está querendo se comparar a alguma pessoa, alguma situação que você não pode chegar lá. Então, o orgulhoso normalmente tem um perfil de felicidade. Pessoa que reclama tudo. Aí eu falo assim, nós não somos orgulhosos? Todos nós temos orgulho ainda. Todos nós, nessa fase. Uns podem ter mais avançados, outros mais estabilizados, outros demonstram seu orgulho e outros escondem seu orgulho. Choram entre as paredes o seu orgulho. Outros falam e outros só o travesseiro conhece o orgulho deles. Mas todos nós temos. Por isso que nós estamos aqui para trabalhar a diminuição do orgulho, a colocação da humildade no sentido de aprender, de amar, fazer caridade, de saber que erra, saber que acerta e que somos espíritos em evolução. Então, aqui ele fala, ó, isso
Texto psicológico. As pessoas orgulhosas transmitem muitas queixas mentais devido ao seu ego exagerado, né? O mundo foi feito, eu não fui feito para o mundo. O mundo foi feito para mim, né? Reclamando de pessoas, de situações, de tempo, de país, inevitavelmente fará com que elas saltem de um conflito para o outro, né? Se não moderarmos o orgulho, ele será o nosso maior castigo. Quem falou isso foi Dante Alighieri, que foi um, um pensador, um cientista italiano. Então o que ele fala lá, se não moderarmos nosso orgulho, ele será o maior castigo, né? E aí, quando ele fala aqui, olha, o orgulho também, a gente tem que trocar a palavra orgulho para valorizar aquilo que a gente faz de certo. A gente tem que valorizar aquilo que nós acertamos, aquilo que nós fazemos de certo. Faz bem para a nossa autoestima, né? Para a nossa expansão espiritual, para a nossa energia ficar bacana, ficar bonito, né? Então, aqui, ó. Então, esse é o aspecto psicológico, né? E aí ele fala aqui numa situação que é bastante peculiar. Ele fala da palavra honestidade aqui. Olha que interessante. A honestidade serve para derrubar o nosso orgulho, né? Então aqui, a honestidade pode ser muito dolorosa a princípio, mas a médio prazo é muito libertadora. Ela nos permite enfrentar a verdade acerca de quem somos e de como nos relacionamos com o nosso mundo interior. Texto não, é um texto de psicologia. É assim que iniciamos o caminho que nos conduz até o nosso bem-estar emocional. Cultivar essa virtude tem uma série de efeitos terapêuticos. Por que eu estou falando isso? Porque a semana passada eu falei de vibração, de sintonia espiritual. Se a gente está bem com nós mesmos, nós estamos felizes internamente, nós estamos num padrão vibratório bom. Inclusive, hoje eu li um artigo médico que a nossa imunidade depende dessa nossa alegria interna. Olha que bacana. Então, a honestidade. Então, ele fala aqui que nós temos que ser honestos com os nossos erros. Nós temos que saber onde nós erramos, né? Enfrentar o nosso orgulho. Nós temos que enfrentar os nossos erros. De frente, ser honesto. Eu errei, eu sou honesto comigo mesmo. Eu errei, eu estou sendo honesto comigo mesmo. Nessa situação eu fui orgulhoso. Outro dia eu tive uma desavença com a minha esposa porque eu fui orgulhoso. Eu não tive humildade de escutar, de saber. Meu orgulho deu aquela subidinha e nós acabamos nos desentendendo. Então isso é essa honestidade que você tem que a gente tem que ter com nós mesmos, né? A gente quer praticar honestidade, deve praticar honestidade com o outro, amor com o outro, carinho com os outros, mas sim com nós. Nós temos que fazer isso para nós também. Nós temos que ser felizes. Na medida que você é feliz, você transmite felicidade. Lembre do que eu falei a semana passada: sintonia e vibração. Então ele fala aqui, ó. Então, a honestidade para derrubar o nosso orgulho. Nós temos que ser honestos com o nosso, né? Reconhecer que nós somos orgulhosos. Ainda. E toda maneira que a gente sabe que nós erramos pelo orgulho, que nós sejamos honestos para corrigir isso. E aí, né? O nosso bem-estar emocional. E você pode perceber que cada vez que você reconhece um erro e consegue progredir, você fica muito feliz internamente, porque você sabe que você andou, você caminhou, né? Então aqui, ó. Então essa qualidade de ser honesto para derrubar o nosso orgulho impede de continuar escondendo nossos conflitos emocionais, né? Então, como é importante a gente ver. Então ele fala que à medida que a honestidade vai se integrando no nosso ser, nosso orgulho acabará se enfraquecendo, né? Então aqui. E aí Thomas Jefferson fala,
seu presidente americano. A honestidade é o primeiro capítulo no livro da sabedoria. Então, esse é um texto que não tem um cunho espiritual, mas ele é bastante interessante, né? E agora, a gente partindo já para o Espiritismo, a gente vai, olha, então esse é um texto que eu peguei do Chico Xavier, que depois aqui eu vou falar no final, que é o Pense Nisso, Redação Momento Espírita de 2011. Vamos ver o que ele fala aqui para nós, olha lá. Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. Como eu já falei, o termo humilde vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, ou seja, você está disposto a aprender, você está disposto a melhorar, rica em nutrientes e preparada para receber semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma boa semente. Quem que é o contrário da humildade? O orgulho. Porque se você não tem a honestidade com você mesmo de reconhecer os seus erros, você não derruba o orgulho. E o orgulho é antagônico à humildade. Então vamos lá. A humildade, a verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha hipocrisia. A humildade é o mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria da vida real. Ao contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo que a humildade defende. É o saber. Ou seja, se eu não sei, você não sabe. Se não for a minha resposta, não tem resposta. Então o orgulho faz as pessoas serem muito infelizes por dentro. Muito infelizes por dentro. Então ele fala, o orgulho é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu entendi, eu posso fazer, mas tem que ser do meu jeito. Henry Ford, que foi quem popularizou o carro no mundo, e depois ele perdeu a hegemonia dele, porque ele só fazia carro preto. E aí as pessoas chegavam para ele, você não vai fazer de outra cor? Ele fala, eu faço de todas as outras cores, desde que seja preto. Então, se você vê a história dele, os grandes concorrentes dele nasceram do orgulho dele. Então tem várias experiências empresariais, pessoais, e que se deram mal por causa do orgulho, né? E uma vez eu fiz também um trabalho sobre o suicídio, que eu passei num centro aí, e o orgulho ele é tão feroz dentro da nossa alma que ele leva as pessoas a cometerem o suicídio. Então, por isso que eu falei, o orgulho tem várias escalas, né? Então, alguns exemplos talvez tornem mais claras nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz, eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender e crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. Né? A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e por essa razão tem mais tempo. Então, quem está aprendendo não tem tempo de ser orgulhoso. Quem está aprendendo, quem está fazendo atividades sanas, aprendendo, construindo, ensinando, não tem tempo de ser orgulhoso. Não tem tempo de ser orgulhoso. Então, a pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta de suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma outra característica, se nós somos orgulhosos ou não, é assim, normalmente as pessoas orgulhosas, ou quando nós temos traços de orgulhos, que a gente fala, as pessoas parece que eu estou fora, né? Não, eu estou dentro disso, e muito dentro. Então, assim, as pessoas orgulhosas,
elas prometem, às vezes, aquilo que elas não vão cumprir. Mas elas não admitem isso. Então, aqui, ó, uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma vez eu fui numa palestra do Antônio Hermílio de Moraes, que é presidente do Grupo Votorantim, e numa das perguntas falaram assim para ele, como você classifica os seus melhores executivos? Votorantim é um grupo que é dono do Cimento Votorantim, tem várias empresas, e eu ouvi essa palestra e ele falou assim, os meus melhores executivos são aqueles que falam não sei. E aí a gente fica assim, pô, o melhor executivo da pessoa, mas fala não sei, e aí ele explicou. Porque a pessoa que fala não sei, ela tem humildade o bastante para reconhecer que não sabe fazer e vai procurar alguém que sabe ou vai aprender a fazer. E isso não me toma o tempo da pessoa orgulhosa falar que vai fazer, para depois de tanto tempo chegar e falar, não consegui fazer, e botar a culpa num monte de situações ou de pessoas, sendo que lá atrás ela já sabia que ela não ia fazer. E isso foi uma lição que eu aprendi. Então, a pessoa humilde fala, não sei, porque não faz perder tempo, não faz perder energia, não faz perder dinheiro. Agora, a pessoa orgulhosa fala, não, deixa comigo. Depois de 2 meses, fala, não consegui fazer. Aí põe culpa num monte de pessoas, se perde tempo, se perde recurso, e isso acontece dentro, às vezes, da nossa casa. Então, a pessoa humilde, ela promete aquilo que ela vai fazer. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita, a pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Eu sempre está aprendendo, né? A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de polir defeitos. O humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isso, e eu vou descobrir. Porque a humildade é sempre o sentido de aprender. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. Né? Já caiu o avião por causa disso, né? Depois eu posso até falar como que um avião caiu por causa disso. Ou deixar, se alguém quiser, eu passo o link aí da história. Por falta de humildade, de orgulho, a pessoa derrubou um avião e sobreviveu. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos, os orgulhosos aguardam para si mesmo, porque teme a concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas, a humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Humildade é sabedoria. Quem é humilde cresce sempre, quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade, né? Então, aqui, já o adiantado do tempo, é uma frase interessante. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de que elas venham, de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas, né? E a humilde defende as ideias que são nobres para a sociedade. E aqui ele fala, olha, enfim, como se pode perceber, o orgulho é o grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre as portas para a perfeição, né? Então, isso foi feito da redação Pense Nisso, redação Momento Espírito, 7/2/2011. Então, eu vou talvez voltar nesse tema numa outra palestra, mas o que fica claro para nós, desde da definição da palavra até passar por um conceito psicológico e aqui já adentrando no espiritismo, é que orgulho é o mal. Inclusive, aqui na outra pesquisa que eu fiz, está aqui, ó, de Allan Kardec.
O orgulho é o pai de todos os vícios, né? E aqui já Kardec, com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições. Então, a gente vê que o orgulho, ele é um compêndio de coisas. Talvez o orgulho não seja uma única palavra, uma única definição, mas é tudo aquilo que não nos faz aprender, que não nos faz sentir as emoções do nosso irmão, que não nos faz amar, que não nos faz fazer caridade, que não se importa com seu irmão, que não quer aprender, que não quer ensinar. Então, se a gente pegar o orgulho, ele é uma série de situações que fazem nós estarmos em evolução ainda. Então, uma frase aí que nem é cunhada do Espiritismo, mas é que é bastante interessante, que eu queria deixar para os senhores hoje, é aqui: nós precisamos de honestidade com nós mesmos para derrubar o nosso orgulho. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos, reconhecer, nós ainda temos orgulho, sim. Às vezes em situações pequenas, porque a situação é pequena, mas se a gente extrapolasse isso por uma situação como do avião, será que nós não seríamos orgulhosos o bastante para provocar um acidente aéreo em função do orgulho? Né? Então a gente tem que ter honestidade para derrubar o nosso orgulho. Então aqui isso é um texto que não é cunhado de Espiritismo, mas eu gostaria muito de deixar isso para os senhores e para as senhoras. A honestidade pode ser dolorosa a princípio, mas a médio prazo ela é muito libertadora. A honestidade com nós mesmos, principalmente reconhecendo o nosso orgulho, que, como eu falei, é uma série de equívocos que nós temos ainda enraizado no nosso espírito, né? A gente pode e deve ter honestidade. Como ele fala, pode ser dolorosa a princípio, mas a médio prazo ela é libertadora, porque vai nos libertar de muitos equívocos que a gente pode cometer em função do orgulho, né? Então, o que eu queria deixar para vocês nesta noite, primeiro me desculpar dos computadores aí, mas é assim, o orgulho é um tema que a gente deve voltar a trabalhar, porque é um tema amplo e é um tema que eles nos traz a seguinte situação, ligando o que eu falei a semana passada. A vibração e a sintonia depende do nosso bem-estar interno, da nossa felicidade interna, né? E o orgulho apaga isso, porque o orgulho faz a gente cometer equívocos, o orgulho faz a gente ter a inveja, o orgulho faz a gente falar uma palavra mais áspera, e o orgulho nos faz não aprender uma lição que foi nos colocada naquele momento. Então, nós só podemos ter um padrão vibratório bom e uma sintonia boa na medida em que nós fomos honestos com nós mesmos e derrubarmos os nossos erros. E isso é prática diária, nós temos que fazer isso dia a dia. E como eu sempre falo, errou, não importa, levante e vá acertar, né? De um erro, você faz um acerto. De um erro, você faz uma situação que vai ser para a sua vida, para a sua espiritualidade toda. Se você for humilde para aprender com o erro. Mais uma vez, o orgulho está aí. O orgulho nos cega no sentido de aprender. Então, vamos trabalhar esse tema mais uma vez. Eu agradeço a presença de todos, o privilégio de vocês terem me escutado. E meu boa noite, que a espiritualidade amiga esteja conosco, que Deus nos abençoe, nos proteja, que Jesus, o Mestre dos Mestres, nos mande muita energia positiva, que nos mande muito amor, que nos mande muita luz nesse momento. Então, agradecendo a todos
eu deixo aqui meu boa noite. Que assim seja. Muito obrigado.